Bom dia, famílias, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Nessa postagem, eu quero falar sobre um homem, um cidadão, empresário, bem-sucedido, empresário bem-sucedido, que agora, depois de acumular fortunas, decidiu retribuir um pouco do que lhe foi concedido, do que lhe foi dado, através dos trabalhadores, através que prestam serviço a este empresário, através da sociedade brasileira, mais especificamente no estado de São Paulo. Eu gostaria de falar sobre esse empresário, um empresário inteligente, de boa formação, um empresário que tem origem familiar, tem pedigree, como diz o outro, Então, eu gostaria de falar sobre esse empresário, Muitos de São Carlos devem estar imaginando uma pessoa, um empresário que hoje ele é do PSDB, ditador. Esse ditador eu nunca vou desvincular do PSDB, em razão do que eu já expliquei, da ditadura fria, daquilo que eles impõem, enfia a goela abaixo e pronto. E me parece um modus operandi do PSDB. Me parece padrão do PSDB. E eu vou falar sobre esse empresário. Em São Carlos, todo mundo deve estar imaginando, Cesário vai falar novamente de Paulo Roberto Otomani, ex-prefeito de São Carlos, a pior administração que a cidade já viu, embora fosse um empresário de sucesso, soube administrar bem os seus negócios, todos acreditaram nele como uma saída, como uma alternativa positiva, como aquele que iria dar novos rumos à cidade de São Carlos, aquele que criaria uma nova filosofia dentro do município, aquele que seria o remédio para tudo, o salvador da pátria de São Carlos. Seria este homem, Paulo Roberto Otomani. Até eu acreditei nele. E não tenho vergonha de admitir, não. No rádio, ano passado, fiquei 6 meses na Rádio São Carlos, no programa Fala São Carlos, junto com o Tucura. Eu falava, publicamente, e vocês ouviram. Lá em São Carlos, o povo de São Carlos ouviu, o povo que me conhece. Eu acreditei nele em 2 eleições, no período que eu estava em São Carlos como policial militar. Ele foi paraninfo da minha turma. E foi proposta minha. Ficou uma briga entre ele e Michel Temer. Na época, me lembro bem, tenho até o documento com as assinaturas aqui guardado, que eu guardo tudo, viu? A minha vida profissional, tudo que é documento, eu guardo tudo. Eu sou um cara sistemático para essas coisas. Nota fiscal, notinha, canhotinha, eu guardo tudo. Depois, com o tempo, não documentos, as notas eu vou me desfazendo. Então eu me lembro, eu tenho aqui guardadas as assinaturas. Ele foi paraninfo da minha turma de formatura, numa fase da minha vida. E eu ganhei a situação, eu consegui convencer o grupo de que, ao invés de Temer na época, queriam levar o Temer, eu falei, não, Paulo Otomani. Então vejam que eu acreditava, defendia ali, cheguei a discutir com muitos amigos na época. Você tá louco, rapaz?
Esse cara vai fazer muito por São Carlos. E hoje eu sou obrigado a admitir. Eu acredito. Foi a pior administração que São Carlos já viu. Com cofres sendo saqueado, com CPIs abertas. Não vai virar nada, né? A gente sabe como é que funciona, né? Agora existem inquéritos abertos. Nesses eu acredito ainda. Nos inquéritos policiais eu acredito. Eu acho que pode surtir algum efeito, como surtiu para outros políticos de São Carlos que praticaram o erro de meter a mão no município, no dinheiro público, no erário público. Mas eu não estou falando dele, gente. Eu estou falando do Dória. É aqui em São Paulo. Né? Nesse momento eu estou em São Paulo. Estou falando do Dória. Ó, parece até uma repetição. Dória, moço jovem, inteligente, de boa formação, tem origem familiar, empresário bem-sucedido, né? Soube administrar os seus negócios muito bem, filiado no PSDB, atualmente prefeito de São Paulo, né? De maneira incomum com Paulo Roberto Otomani, gosta de um foco, de um marketing, de um minuto de luz, câmera, ação. Gosta. Sabe? Parece que aquilo abastece o seu ego. Né? Então, não é soberbo, imagina. Soberbo? Imagina, soberbo. Então, eu estou falando de Dória, prefeito de São Paulo, pelo PSDB. Em comum ainda, ambos afiliados de Alckmin. Eu me lembro quando o Alckmin descia com o helicóptero dentro da Engemasa. O Dória também, afiliado do Alckmin. O padrinho do Dória é o Alckmin, que está há mais de 20 anos governando o estado de São Paulo, e o estado de São Paulo carente e necessitado de coisas bobas, banais, com problemas que já poderiam ter sido resolvidos há muito tempo. Mas ele não teve vontade política. Nas campanhas ele teve. Nas campanhas ele prometeu. Nas campanhas ele dizia que ia fazer, que ele trabalhava pelo bem-estar das pessoas. Mas a gente vê aí pelo Estado o caos que os municípios se encontram. São Paulo, o abandono que São Paulo se encontra. Óbvio, vamos fazer justiça. A administração passada do PT, Deus me livre, o seu Haddad. Deus me livre. Sabe? Embora a administração passada de São Carlos consegue ganhar da administração aqui, mas só que aqui é uma grande metrópole. Consegue ganhar em omissão, em deixar de fazer, em descaso, em abandono, em situações complicadas, com inquéritos, CPIs, etc e tal. São Carlos, ainda na administração passada, conseguiu ganhar da administração do PT aqui do Haddad, que foi um lixo. Uma das piores administrações que São Paulo já viu. E isso eu estou falando de carteirinha, porque eu sei, pô. Eu convivo aqui em São Paulo também. Eu me divido entre São Carlos e São Paulo. Então, eu estou falando do seu Dória, que adora o marketing. É lógico, sempre que você, numa administração como São Paulo, uma grande metrópole, né, você vai ter pontos ali positivos. E você vai fazer o quê? Fazer que aqueles pontos positivos se sobressaiam, principalmente diante do cenário político que ora estamos vivendo. E o PSDB é um partido muito inteligente.
muito inteligente. Não existe idealismo partido nenhum. Estou falando de inteligência, né? Aécio, Alckmin, Serra, Fernando Henrique Cardoso, Aloysio Nunes, esses caras, os medalhão, os caras tal, e vem, é escalonado o negócio, né? Vem de cima para baixo e né, sociólogos, os caras planejam bem, criam bem. Os caras têm uma imaginação farta, uma imaginação espetacular. Então, eles estão olhando a situação, aí o que eles estão vendo? Olha, os políticos estão em total descrédito, a sua grande maioria, no Brasil inteiro. Nós precisamos criar uma nova figura, alguém que venha diferente, alguém que se diz o seguinte: olha, eu sou um empresário bem-sucedido, eu sou rico, eu não preciso disso aqui, eu só estou aqui porque agora eu decidi que eu quero contribuir, eu quero dar um pouco do que recebi. A mesma conversa de Paulo Roberto Otomani no passado. As mesmas propostas, as mesmas ideias, o mesmo discurso. Né? Então, ele aparece e estão jogando ele na mídia o tempo todo. Ele aparece o tempo todo, nos pontos positivos. Agora, ele não fala dos negativos. Os postos de saúde, sem estrutura nenhuma para trabalhar, sem médico, muitas vezes sem o medicamento necessário para o diabético. Eu sou diabético, pego lá o remédio. Eu pego sim, como não? Senão eu vou na farmácia popular, pago lá uma merrequinha, mas pego. Mas no posto que tinha que estar o remédio lá, não tá. Não tá. Remédios essenciais para a sobrevivência de pessoas e seres humanos. Aí ele não põe uma câmera lá e fala: ó, tá faltando remédio aqui porque eu não tomei a providência necessária. Tá faltando médico porque eu não tomei a providência necessária. Ó, aqui tá cheio de buraco porque eu não tomei a providência necessária. Ó, essa cidade tá cheia de radar agora porque eu tenho que apoiar a indústria das multas. Que esse papo de tirou radar daqui, tirou radar de lá, ó. Quem tá aqui tá vendo como é que tá a situação. Sabe? Os caras tem radar aí multando no amarelo. Apesar que se amarelo você já tem que segurar. Mas tá multando no amarelo, que é para segurar a multa. Assegurar a multa, eu quis dizer. Então, gente, a coisa tá feia. E o sujeito, ao invés de se dedicar ao trabalho, ele tá preocupado com o quê? Em aparecer. Mas isso por quê? Porque a equipe de marketing precisa fazer esse trabalho. Porque eles precisam de uma figura nova, uma figura diferente, uma figura em que amanhã será lançado candidato a governador e terá uma possibilidade que o povo acaba se deixando levar. O povo acaba sendo enganado, sendo ludibriado por estas situações. Embora eu ache que o povo hoje está muito vacinado com relação a isso. A grande maioria. Mas ainda, sabe, acaba acreditando, porque o povo brasileiro é um povo que acredita. Sabe? Aí o povo olha e fala assim: poxa, esse cara é diferente. Eu já vi cara aí botando o Dória lá em cima. Nossa, o Dória. O Dória é o cara, ele é diferente. Ele meteu a carteira na cara do Lula. Eu também faço isso. Qualquer um faz. Bater em cachorro morto, meu amigo, qualquer um bate. Que o Lula hoje, pra mim, pessoal, opinião minha, por tudo que envolveu o Lula e o partido dele, o Lula pra mim é cachorro morto. É cachorro morto. Então, bater em cachorro morto é fácil. Gritar, pá, né? Dizer que ele é trabalhador, isso eu também falo. O que nós precisamos pensar é na administração de São Paulo. É nas necessidades de São Paulo, nas prioridades de São Paulo, como eu falo lá em São Carlos. Nas prioridades de São Carlos. Eu estou fazendo esse paralelo porque são situações muito parecidas do Dória hoje com a administração passada, com o empresário Paulo Roberto Otomani.
É muito parecido, os caras têm uma linha de conduta parecidíssima. Até o discurso é parecido. Eu tenho acompanhado. Então precisamos trabalhar, mostrar para que viemos. Entendeu? A situação está difícil, economicamente, nos cofres municipais, tá. Então vamos priorizar aquilo que se faz necessário para o ser humano, para a sobrevivência humana. Vamos priorizar os médicos, os remédios, vamos priorizar a alimentação, as merendas, vamos priorizar e depois nós vamos tratando dos outros assuntos. Até, como disse o Ayrton um dia desses aí, e se ele não fizer uma boa administração, os caras vão bater nele, ele vai ser alvo de crítica como todos os outros, não será nada diferente, inclusive já está sendo alvo de crítica. Mas ele disse, olha, entre tapar os buracos e garantir a merenda, garantir outras prioridades, eu prefiro garantir as prioridades, as necessidades, as carências. Eu concordo. Então o senhor Dória tem que fazer isso também. Então, gente, olha, essa administração começou agora, ela acha que administrar uma grande metrópole como São Paulo é um filme, é uma novela. Tem que estar sob o foco das câmeras. E não é nada disso. Não é nada disso. O que tem que aparecer são os trabalhos. São os projetos que beneficiam a população de São Paulo. Né? São os investimentos, né, em saúde, segurança pública, no social, sabe? Na educação, nas escolas municipais, dando estrutura para os professores poderem trabalhar com segurança e não ficar sofrendo ameaças, sendo até mortos por traficantes. Escolas que são alvos de traficantes, que precisam ter uma estrutura lá para defender os alunos, para evitar, para afastar esses caras das escolas. Para que eles não atinjam o alvo deles principal, que são os alunos jovens, mal orientados, inocentes às vezes. Então, é preciso pensar em administrar e parar com esse negócio de querer, sabe? Não existe salvador de pátria, não. Não existe nada de, é o cara. Então, eu vou dar exemplo aqui, ó. Eu fiz até uma anotação aqui, ó. Collor de Mello. Collor. O Brasil, naquela carência, naquela necessidade de um homem sério, de um homem que viesse para mudar, um homem que, como hoje, um homem que viesse para decidir, um homem honesto, um homem que botasse o Brasil nos eixos, sabe? Um homem que direcionasse o país para proliferar, sabe? Pro crescimento, sabe? Um homem diferente, um homem de pulso forte, um homem que olhasse de fato pro povo, pro bem-estar do povo. Aí naquela carência aparece quem? Collor de Mello. Só na corridinha dele e tal. Minha corridinha matinal. Tal. Aí a Globo ia lá e... Olha o nosso candidato, candidato a presidente Collor de Mello, no seu Cooperzinho matinal, tal, cuidando da saúde e tal. E aí, senhor, né? O senhor cuida muito eu cuido muito da saúde, é isso que eu quero fazer no meu governo, cuidar da saúde da população brasileira, tal. Aí sai de jato das Forças Armadas, pá! Pô, esse cara é diferente, pô, empresário, né? O cara já tinha uma filial da Rede Globo lá no estado dele, né? Que ele é filial da Rede Globo lá. E tal, e aquela coisa toda. No que deu? Paulo Roberto Tomani, continuando que deu uma caída no sinal aqui. No que deu? Paulo Roberto Tomani. Collor, no que deu?
Lula, nossa, o Lula que está aí tentando faz tempo, o Lula é defensor dos trabalhadores, o Lula não sei o quê. Teve um ponto ou outro positivo? Teve. Nós não podemos deixar de reconhecer. Teve. Só que a ladroeira foi muito maior. A sacanagem foi muito maior. Olha o que aconteceu. A Dilma, a própria Dilma. Primeira mulher presidente e tal, representa as mulheres e vai arrebentar, uma mulher séria, pulso forte, vai mostrar para os homens que ela pode. Entrou no esquema, ficou calada e tá até hoje. Né? Gente, Eduardo Campos, na eleição passada. Pô, Cesário, você vai falar de Eduardo Campos, o cara morreu. Eu falo quem quer que seja. Morreu, que Deus o tenha, mas é aquilo que eu falo. O que vai ficar é o que você plantou aqui, é o que você deixou. É o que vai ficar. Aí Eduardo Campos, nossa, Eduardo Campos, esse é o cara. Até eu falei, pô, vou votar nesse cara. Esse cara me parece diferente. Eu vou votar nesse cara. É a melhor alternativa. Não tem outro caminho. Aí cai, bum, infelizmente o avião lá, cai o avião, infelizmente, a fatalidade da morte dele e de outras pessoas que estavam com ele. A gente não deseja mal nem para os inimigos, né? Só o bem, graças a Deus. E houve a fatalidade. Aí depois que começou a aparecer Eduardo Campos, delação premiada. De quem era o avião? E ninguém respondia, e não responde até hoje. De quem era a aeronave? Quem adquiriu essa aeronave? E agora apareceu coisas sérias aí numa postagem aí, que chega a ser assustador. Assustador com relação a um político aí envolvido em rolo, em gravações, e que pode ser preso a qualquer momento. Tem uma postagem aí falando de coincidências. Pessoas que perderam a vida e que tinham uma certa, tipo assim, relação. Os fatos ocorridos com as situações. Então, aí é mais assustador ainda, é horripilante, é cruel. Se isso tudo for verdade. É que a gente não tem a certeza da veracidade disso tudo, mas as coisas aconteceram. Aconteceram mesmo. Teve um investigador em Minas Gerais, ele foi morto depois de 1 ano. Ele tomou uma atitude e depois de 1 ano ele apareceu morto. Então, teve uma moça também. Então, gente, isso é uma realidade. Não desacredite. Porque eu que convivi num meio muito sujo, muito cruel, muito podre, eu digo para vocês, não é nada mirabolante não. São coisas até naturais, comuns, em muito bastidor por aí. Político, empresarial. Manda matar e manda viver. Vive! Sujeito levante e sai andando. Manda matar e manda viver. Né? Tamanho é o poder econômico e político que o cara tem. Então, gente, vejam só. Não vamos acreditar em situações imaginárias, mirabolantes. Nós precisamos ser mais contundentes. Avaliar com mais critério. Sabe? Muito mais critério. Né? Verificar bem em quem você está votando. Quem é esse cara? Gente, tem que pesquisar. Ah, eu não sei pesquisar, Cesário. Pede pro filho. Pede pro neto. Pede para quem sabe. Ó, pesquisa esse cara. Hoje você tem tudo. Você entra aqui, ó. Você tem tudo aqui. Tem tudo. Você não tem dificuldade nenhuma. Ó, é uma beleza. Ó. Você entra na internet, você abre aqui no Google, você põe o nome do cara, já era.
Você vai no Tribunal de Justiça, já era. É tudo público. Então, é preciso pesquisar sim, né, para você diminuir a sua margem de erro. Sabe? Sua margem de erro. Então, gente, esta é a segunda mensagem de hoje que eu gostaria de passar para vocês, como estou passando, compartilhar com vocês. Nós precisamos ficar atentos com relação a golpes políticos, né? A pessoas que tentam nos vender. Às vezes, aquilo que estamos vendo não reflete na realidade das coisas. Entende? Aquilo que estão nos passando de imagem não propriamente é uma realidade da situação. Então, fiquemos atentos. Já tivemos experiência o bastante para aprender. Temos que estar vacinado contra esse tipo de coisa. E ó, seja qual for o partido, não me interessa, né? Tava conversando com os amigos, né? Eu nunca fui candidato, que recebi vários convites. Recebi convites para ser assessor de político. Não fui porque o cara ia denegrir a minha imagem. Olha só, eu sou chato mesmo, Eu falei para minha esposa, eu vou para lá, vou ganhar um dinheirinho. Vai ser bom. Só que é o seguinte, esse cara tá mais sujo que pó de galinheiro. Esse cara tem envolvimento com certas coisas aí. Amanhã estoura. Quem tá com ele? Cesário. Ai. Pense, se eu não tivesse, Deus sabe o que faz. Se eu não tivesse sido transferido para São Paulo, a pedido político, que eu fui transferido 5 vezes para cá e voltei para São Carlos, na última eu desisti. Que eu não aguentava mais ficar indo para São Carlos, voltando para São Paulo, sabe? O cachorro caía da mudança, os móveis quebrava tudo. Eu já sou humilde, pobre, e era meio dificultoso para mim. Mas, eu vou dizer uma, já pensou se eu não tivesse transferido? Eu ficasse com o Paulo Otomani, e eu sério, ele eleito, e eu ia querer ajudá-lo. Seriamente. E acontecesse tudo que aconteceu aí, não dava para prever uma situação dessa. Agora, tem situações que dá para prever. É só acompanhar, é só observar. Você, com o seu discernimento, vai saber avaliar a situação por aí. E é isso que nós temos que fazer. Sabe? É avaliar bem. Então eu não aceitei muitos convites por aí, que embora eu fosse levar uma vantagem, eu ia tomar na cabeça depois. Na entidade lá que eu fiz parte do Conselho Fiscal, para mim não denunciar nada, me ofereceram o cargo de diretor. E até no futuro ser um vice-presidente, ser presidente. Eu aceitei? Não aceitei. Eu preferi denunciar. Certo? Ah, mas Cesário acabou não virando nada. Mas minha consciência está tranquila. Perante, inclusive, meus colegas. Certo? Deixei de ganhar um dinheirinho, um prolaborezinho, mas estou com a minha cabeça sossegada. Eu deito no travesseiro e durmo. Entende? Então, gente, é por aí. E a gente estava falando, se fosse candidato ano que vem, né, como é que poderia ser? Qual seria o partido? Foi uma discussão ferrenha. Não, esse está envolvido. Ó. E não, esse não. Esse também está na maracutaia. Ó. Esse a liderança está não sei aonde. Ó. Esse, aí você começa a esmiuçar. Meu, se sobrar 1 ou 2 partidos é muito. Dos pequenos aí. Então, coisa feia. Por isso que nós precisamos mudar esse quadro. Ter partidos com idealismo, ter partidos que trabalham sério, com lideranças sérias, para os caras que forem ser candidatos, saírem candidatos por esses partidos e trabalharem de maneira séria, honesta, justa. O cara já vai ganhar um bom salário, para que roubar? Para que se envolver em falcatrua? Outra coisa, o cara fazendo um bom trabalho, o cara pode crescer, né? Olha aí, ó, o Olímpio não era deputado estadual? Hoje ele é deputado federal, ele já galgou um espaço, conquistou. Sabe? E assim, eu citei o Olímpio, mas tem outras pessoas também que trabalharam bastante e também conseguiram uma etapa a mais. Amanhã o Olímpio pode sair candidato
e ganhar a eleição para governo do estado, ser vice-governador, ser secretário, ser não sei o quê, o Augusto também, enfim. Gente, trabalhar honestamente, não precisa roubar ninguém, você vai crescendo, pô, já ganha um bom salário, um salário que eu acho até absurdo para os moldes brasileiros, para um salário mínimo de 900 e poucos reais, sei lá. Então, para que roubar o povo brasileiro? Para que roubar a merenda das crianças? Tenha santa paz. Para que se corromper? Envergonhar o povo brasileiro, envergonhar o Brasil e pior, envergonhar a sua própria família. Seus filhos, como é que você olha na cara dos seus filhos? Ó, pai, o cara lá, eu briguei com ele porque ele falou que o pai é ladrão. Tá nos noticiários. Olha que situação difícil. Sinceramente, jamais faria isso com os meus filhos. Não fiz. Tive grandes oportunidades. Não fiz e jamais farei. Porque, principalmente agora, aos 52 anos, reformado da Polícia Militar, eu quero é tocar minha vida, fazer o meu melhor, para quando eu me for, as pessoas olharem e falarem assim, ó, esse moço aí, ele tinha os defeitos dele, mas ó, nunca vi ele sacaneando, sempre fez o bem, procurou trabalhar honestamente, sempre procurou ajudar. Se ele pudesse ajudar, muito que bem, atrapalhar jamais. Um cara temente a Deus, enfim, levar coisas boas e deixar boas lembranças, né? Deixar boas lembranças para os amigos, para a família, enfim. Isso são joias raras, são joias, são riquezas que não há dinheiro nesse mundo que pague. Não há dinheiro nesse mundo que pague, gente. É uma satisfação tão gostosa quando alguém olha pra gente e fala assim, pô, eu te admiro, eu acho você um cara decente, eu acho você um cara honesto, trabalha. Nunca fiquei sabendo de nada errado da sua parte. É bacana isso. Isso é muito gostoso. Isso sim faz bem pra mim. Eu gosto dessas coisas. Sabe? E não é nada de mirabolante, é obrigação. Você cumpre com a obrigação, você é elogiado por demais. Por quê? Porque se você está no meio de um monte de desonestos, né, de tranqueira, de vagabundo, de ladrão, pilantra sem vergonha, você acaba, por ser honesto, se sobressaindo. Às vezes é taxado até de trouxa, mas não esquenta não, velho. Trouxa você não é. Você é um homem na concepção da palavra. Você merece ser chamado de homem, não esses caras. Esses caras são animais, são bichos, são machos, né? E que se construa uma penitenciária em Brasília para poder, na proporção que caiba todos esses caras lá, né? Com dignidade, né? Com direitos humanos, com dignidade. Almoço, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, caminha para dormir, enfim, com dignidade, certo? Mas tem que ter uma pena grande, não 7 anos e 9 meses. Um abaixo, fica com Deus, que Deus abençoe a cada um dos senhores e senhoras e seus familiares. E desculpe se me alonguei, ok? É que eu falo mais que a boca mesmo, principalmente quando eu tenho motivo. Um abraço, gente.